Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo sob controle? Bom mesmo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, João. Tô bem, graças a Deus, Luane. Então, galera, nós vamos hoje encerrar o estudo da Era Vargas e com isso nós vamos terminar o conteúdo da nossa P2. Chat, o que vai cair na nossa P2? Só Era Vargas. É assim, é um só entre aspas, né? Porque é um período extenso, de muita importância histórica e que despenca no Enem. Já falei umas 500 vezes que esse tema é mais abordado no Exame Nacional do Ensino Médio. Inclusive, essa provinha ela vai ser toda objetiva, né? Vai ser toda de escolha. E eu fiz questão de retirar todas as minhas 5 questões do Enem, viu? De exames passados. Então, a P2 tá travando aí para vocês? Melhorou e agora? E agora, melhorou? E a internet está de boa aqui. Ah, beleza. Então, repetindo o que eu estava falando. Essa P2 vai ser toda objetiva, de questões de múltipla escolha. São 5 minhas e 5 do André, tá? Total aí de 10 questões. E todas as questões que eu mandei são de Enems anteriores, de exames anteriores. É verdade, Nicole. Ano passado não caiu, foi uma exceção, viu? Também fiquei triste, porque estava caindo até então todo ano. Mas continua sendo um conteúdo importante, como eu disse, está no top 5. E outra coisa, Nicole, se não caiu questão de Era Vargas ano passado, a chance de cair esse ano aumenta ainda mais, né? Então fiquem atentos a isso. Está escrito aqui no chat para vocês, matéria da P2, Era Vargas. Era Vargas toda. Alguma dúvida sobre isso? E aí, povo? Alguma dúvida sobre isso? Todo mundo entendeu? Bom dia, fala bom dia, vocês estão acordados? Então, a Patrícia está acordada, Nicole também. Parou de travar aí para vocês? Tá beleza? Então, ótimo. Bacana. Então, galera, deem uma revisada na matéria, tá bom? P2 é toda objetiva, toda de marcar, para você já ir treinando para o seu Enem. E o assunto, repito, só Era Vargas, da minha parte. 5 questões de Era Vargas. Se melhorar, vira funk, é Nicole. Não sabia que a paraibana gostava de funk. Achei que ela gostava de forró. Igual eu. Mas vamos lá, né? Vou compartilhar aqui os slides com vocês. Aquele mesmo material que a gente já estava utilizando, tá? E aí, minha secretária Karen, confirma para mim, eu fui até CLT, até a consolidação das leis trabalhistas. É isso mesmo? Ó, que bom, que bacana. Ah, você não gosta de nenhum, Nicole, tá certo. Beleza. Bom, galera, eu parei nesse tópico aqui, só retomando, tá até destacado, o populismo varguista foi uma estratégia muito importante para ele se manter no poder. Lembrando que o populismo é uma estratégia de manipulação política, onde o governante ele é um líder carismático. E esse líder carismático, ele aparenta governar para as massas,
Por isso está escrito aqui, ó, política de massas para o povo, mas defende interesses das elites. Aí a gente criou uma frasezinha para resumir isso. Seria uma espécie de pai para os pobres e mãe para os ricos. Uma coisa que também faz parte do populismo é o trabalhismo. Essa palavra, ela tem dois significados. Primeiro, claro, está relacionado com as leis trabalhistas. Está aqui, ó, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1943. Por que a palavra consolidação? Porque as leis trabalhistas anteriores, lá da Constituição de 34, continuavam valendo, continuavam em vigor. Vargas vai, digamos assim, mantê-las e vai acrescentar mais algumas, como, por exemplo, o salário mínimo, o famoso salário mínimo. Mas essa palavra, o trabalhismo, também está relacionada à cultura de exaltação do trabalho. A propaganda oficial do governo, elaborada pelo DIP, vocês lembram? Está aqui no slide anterior, o Departamento de Imprensa e Propaganda, a máquina de propaganda de censura do governo. O DIP exaltava muito a questão do trabalhismo, de que todo brasileiro tinha que trabalhar, cada um na sua função, claro, para contribuir para o progresso do país. Beleza? E nessa questão trabalhista, eu vou trabalhar com vocês na sexta-feira, tá? Alguns exercícios sobre Hélio Vargas, e um deles vai cobrar justamente isso, a questão do trabalhismo, da exaltação do trabalho. Mas eu já vou citar aqui para vocês, vou adiantar. A Nicole disse que não gosta nem de forró, nem de funk. Mas de samba, você gosta, ô paraibana? Samba? Tem alguém aí que gosta de samba, gente? Eu gosto. Eu acho um gênero muito interessante. Pois é. Ó, o Duarte falou que gosta, a Luane falou que gosta de tudo. Pois é. Tinha um sambista nessa época, na verdade dois. Um chamava Wilson Batista e o outro Ataulfo Alves. E aí eles tinham feito um samba chamado O Bonde de São Januário, que é um bairro lá do Rio de Janeiro. E esse samba, ele exaltava a malandragem, a vadiagem. Ele, na versão original, esse samba cantava assim, ó, a letra dele, né? A letra desse samba. Bonde de São Januário, falava assim: quem trabalha não tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um sócio otário. Sou eu que não vou trabalhar. Essa era a versão original do samba, intitulado O Bonde de São Januário. Ele falou que não vai trabalhar, quem trabalha é otário. Pergunto, esse órgão aqui, ó, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, iria permitir uma letra como essa ser veiculada no rádio? O que vocês acham? Sim ou não? Me dá a opinião de vocês. Não, né? Porque, como vocês perceberam, essa letra original exaltava a malandragem, a vadiagem. E o Estado Novo exaltava o trabalhismo, que é o contrário de vadiagem e malandragem. Aí os agentes do DIP chamaram os autores, o Ataulfo Alves e o Wilson Batista, para conversar. Vem cá, senta aqui, fazendo favor. Que letra que é essa aqui que vocês compuseram? Que negócio é esse? Que não vou trabalhar, que o trabalhador é otário. Vocês estão doidos? Não. Ou vocês mudam essa letra aí, ou a gente vai prender vocês. O que eles fizeram? O que vocês acham? Mudaram a letra na hora. Falaram, não, dá aí um papel e uma caneta. Aí criaram a nova versão. O título continuou o mesmo do samba, O Bonde de São Januário. A letra ficou assim, ó. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Perceberam? Então, assim, por força da censura, da repressão do DIP,
O samba, que antes falava da malandragem, da vadiagem, passou a exaltar o trabalhismo. Esse tipo de questão, gente, é que você vai enfrentar no seu Enem. Essa conversa aqui não é lorota não, tá? Não é conversa para boi dormir, não. Lá no seu Enem não vai cair questão decoreba. Não vai cair para você citar. Cite as primeiras leis trabalhistas criadas. Aponte a alternativa correta. Não. O Enem vai cobrar uma imagem, uma letra de música relacionada ao período histórico. No caso aqui, a Era Vargas. Beleza? Bom, mas prosseguindo. Era aí que o slide travou. Só um momento. O slide não quer passar. Vou fechar e vou abrir de novo. Acho que agora vai dar certo. Só um momento, galera. Travou foi o slide, não foi nem o zoom, não. Acontece. Problemas técnicos. Pronto. Aí. Essas imagens eu tinha mostrado para vocês, não já? Sim ou não? Essas imagens aqui? Já, né? Elas eram veiculadas em cartilhas escolares e também em cartazes, panfletos. As apostilas que o governo distribuía para as escolas, né? Antigamente chamava cartilhas, tinha uma imagem de Getúlio cuidando das criancinhas, cuidando do futuro da pátria, como um líder carismático. Inclusive, essa imagem aqui da direita caiu no Enem do ano retrasado, tá? Caiu no Enem 2018. Aqui você vê uma manifestação de trabalhadores, lá no estádio São Januário, no estádio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Na época o Maracanã ainda não existia. E você vê aqui trabalhadores carregando um busto enorme de Getúlio. Eu disse para vocês que o Vargas conseguiu transformar o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, de dia de luta em dia de festa. Ao invés de ser dia de luta, é dia de festa. Por quê? Todo dia 1º de maio, o DIP organizava uma festa gigante lá no estado de São Januário, no Rio de Janeiro. Aí milhares e milhares de pessoas presentes. Havia apresentações artísticas, tudo de graça, tá? E no final havia um discurso de Getúlio. Ele sempre começava o seu discurso assim, ó, trabalhadores do Brasil. Fazia parte do seu populismo. Ele falar direcionado aos trabalhadores. E aí, no final do seu discurso, ele costumava anunciar uma nova lei trabalhista, um novo benefício trabalhista, que fosse um aumento do salário mínimo, por exemplo. Então, os trabalhadores, eles meio que recebiam o seguinte recado: olha, não precisa fazer greve, não precisa fazer manifestação, trabalha quietinho o ano todo, espera o próximo dia 1º de maio, que o papai Vargas vai dar um presentinho para vocês. Igual criança, sabe? Quando os pais falam assim, ó, você comporta o ano todinho, quando chegar o Natal você ganha um presente. Vargas, ele construiu essa manipulação de maneira muito sólida com a classe trabalhadora. E esse cartaz aqui, que eu lembro que eu também já tinha comentado, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar, cuidar, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Que leis sociais são essas mesmo? A que o cartaz está se referindo? Essas leis sociais que ele está falando aqui, gente? As leis trabalhistas? Exatamente, Patrícia.
as leis trabalhistas. Lembrando que esse cartaz, ó, o Duarte também respondeu no chat, valeu, Duarte. Lembrando que esse cartaz foi elaborado pelo próprio governo, pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Beleza? Então, fiquem atentos em relação à questão dessas imagens. São importantes para o seu Enem. Mudando um pouquinho de assunto, falando agora do aspecto econômico. Vargas ele vai consolidar um modelo de substituição de importações. Ele teve início ainda na República Velha, mas ele vai se consolidar aqui na Era Vargas. Professor, como assim substituição de importações? Vamos ver quem acerta essa. O que o Brasil mais importava nessa época? Olha a palavra, importava. Industrialização. Isso, João. Produtos industrializados. Lembrando que importar é o que você compra de fora, né? Se eu perguntasse assim, o que o Brasil mais exportava, aí seria café. É o que o Brasil mais vendia para fora ainda. Mas o que o Brasil mais comprava de fora, mais importava, eram produtos industrializados em geral, da Europa, dos Estados Unidos. Então, se o modelo econômico do Estado Novo vai dar substituição de importações, é óbvio que qual vai ser a prioridade do governo? Investir na indústria, especificamente na indústria de base. Ou seja, para que o Brasil passasse a produzir o que antes comprava de fora, o que antes importava. Daí o nome substituição de importações. Então, essa informação que está de verde, você não pode esquecer, é obrigatório você saber, tá? Quando falar em economia da era Vargas, principalmente da terceira fase do seu governo, que foi o Estado Novo, lembre-se, a prioridade foi investir na indústria de base. E por que esse nome, professor? Indústria de base. Porque é o modelo de indústria que vai servir de base para as outras, de alicerce para as outras. Vou dar exemplos. Vargas vai criar a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Repito, Companhia Siderúrgica Nacional. Localizada lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Gente, o que uma usina siderúrgica produz? Basicamente, aço. E o aço é uma matéria-prima muito importante para quase todos os tipos de indústria. Serve de base para várias outras indústrias. Entendeu o raciocínio? Indústria de base. Mas ele não parou aí não, viu? Olha o que também será criado. A Companhia Vale do Rio Doce. Acho que você já ouviu falar, hein? Na Vale. Companhia Vale do Rio Doce. Uma das maiores empresas de mineração do mundo. Principalmente mineração de ferro. Ó, aço, agora ferro. Ferro também é importante para vários tipos de indústria. Concorda comigo? Getúlio também vai criar o Conselho Nacional do Petróleo. CNP é Conselho Nacional do Petróleo. Ainda não era a Petrobras, viu? Petrobras é criada no segundo governo dele, já em 1953. Mas o Conselho Nacional do Petróleo, claro, vai ser criado para a extração dessa importante matéria-prima. Petróleo importante para vários tipos de indústria. Até o plástico. O plástico é derivado do petróleo, acho que vocês sabem disso. Essa outra sigla, Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco. Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco. Galera, uma companhia hidrelétrica vai gerar energia elétrica. Muito importante também para todos os tipos de indústria, né? As indústrias não funcionam sem energia. E por último, a FNM, Fábrica Nacional de Motores. Olha que importante. Fábrica Nacional de Motores. Então, tudo isso aqui, gente, vai ser importante, claro, para o desenvolvimento industrial brasileiro. Vou tentar escrever aqui.
Esse negócio aqui é horrível para escrever. Com o mouse, então, ó. Nossa, ficou feio, hein? Aço. Todo no notebook, gente, não é no tablet, senão ficar mais fácil. Ferro. Parece aquelas letras de que os meninos estão aprendendo a escrever, sabe? Está sendo alfabetizado. Ó. Nossa senhora, que coisa feia esse R, meu Deus do céu. Ferro. Ó. Tá vendo? Aqui vai ficar maior, hein? Petróleo. Vou ter que fazer uma setinha aqui. Petróleo. Ó. Tá melhorando, hein? Esse R tá sendo um problema. Petróleo. Dá pra ler, não dá, gente? Aqui, energia elétrica. Vou colocar só energia, tá? Energia. Olha que lindo. Meu Deus do céu, eu acho que no pré eu escrevia mais bonito. E esse último aqui, motores. Ô, saudade do meu quadro, viu? Esse negócio de computador, eu não gosto. Motores. Gente, dá uma olhada nessas 5 coisas que eu escrevi. Aço, ferro, petróleo, energia, motores. Tudo isso é importante para um país se modernizar no sentido econômico? O que vocês acham? Sem dúvida, né? Então, nesse quesito aqui, especificamente no aspecto econômico, eu, professor Vitor Hugo, particularmente considero Getúlio Vargas como o melhor presidente que o Brasil já teve. Vou repetir a minha afirmação. No aspecto econômico, tá? Vargas, ele deixou a desejar em outros aspectos. Por exemplo, na questão de repressão, de autoritarismo, ele foi ditador. E isso é deplorável. Mas no aspecto econômico, o Getúlio, ele realmente trabalhou, como ele gostava de dizer, pela emancipação econômica do Brasil. O que seria essa emancipação econômica? Seria a independência econômica do nosso país. Que o Brasil parasse de depender dos Estados Unidos ou dos países europeus. Ele queria que o Brasil fosse uma potência econômica, mundial, inclusive. E ele trabalhou por isso. Investiu em setores estratégicos da nossa economia. Bom, também fez parte do governo Getúlio um projeto muito audacioso chamado A Marcha para o Oeste. O que foi isso? Se vocês observarem o mapa do Brasil, até hoje, em pleno século XXI, a maior parte da população brasileira, vamos ver se vocês são bons em geografia, vamos fazer um teste aqui agora. A maior parte da população brasileira está concentrada no litoral ou no interior do território? Litoral. Litoral ou interior? E aí? Ó, todo mundo acertou. Valeu, Patrícia. Valeu todo mundo que respondeu aí. Tanto é que a maior parte das metrópoles brasileiras estão na costa, né? Ó, Rio de Janeiro. São Paulo não está no litoral, mas está perto do litoral, né? São Paulo. Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Belém. São cidades que estão ali ou no litoral ou perto da costa. Até hoje, a maior parte da população brasileira está, então, na nossa parte litorânea. E isso é uma herança do nosso modelo de colonização feito pela coroa portuguesa. Esse modelo de colonização, ele priorizou a ocupação da costa em detrimento do interior do território.
E aí o Vargas se preocupou com isso. O Brasil tinha grandes vazios demográficos. Era importante povoar essa região. Primeiro, para distribuir melhor a população, claro, né? Para não ficar tão concentrada em uma parte do território. Segundo, porque ocupar o território era também algo estratégico em caso de guerra. Se tivesse uma guerra, as áreas vazias, as áreas pouco povoadas do Brasil seriam facilmente dominadas pelo inimigo. Ué, professor, mas havia preocupação com guerra nessa época, gente? Olha as datas aí, ó. O Estado Novo, ele coincide com a época da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra vai ser entre 1939 e 1945. Então, visando ocupar melhor o interior do Brasil e também mapear melhor o nosso país, Vargas vai lançar o programa A Marcha para o Oeste. E vai fazer parte desse programa uma expedição muito famosa, a Expedição Roncador-Xingu, comandada pelos irmãos Vilas Boas. Os irmãos Vilas Boas vão percorrer o interior do Brasil, principalmente a região amazônica, olha que importante isso, e eles tinham dois objetivos principais: mapear melhor o território. E aí, antes que alguém pergunte, professor, mas para mapear o território basta usar satélites, né? Não seria mais fácil usar os satélites? Gente, na década de 40, de 30, de 40, não existiam satélites ainda. O primeiro satélite que foi lançado pela humanidade, ele foi lançado em 1957, já na Guerra Fria. Vamos ver quem acerta essa. Quem lançou o primeiro satélite? Foi qual país? Foi os Estados Unidos? Foi a União Soviética. Foi o Sputnik. Parabéns, foi a União Soviética, o Sputnik. Isso só em 57, então não existiam satélites ainda, na década de 30 ou 40. Quando você ia mapear um território, tinha duas opções. Você utilizar fotos retiradas de aviões sobrevoavam a área, tiravam uma foto, e a partir daquela foto você fazia ali, elaborava o mapa, ou você tinha que percorrer aquela região mesmo, fazer um levantamento de campo, que se falava, né? E os irmãos Vilas Boas vão fazer esse levantamento de campo, eles vão percorrer quase toda a região amazônica, a pé, de barco, para mapear melhor essa região. E o outro objetivo da expedição Roncador-Xingu foi procurar integrar a população nativa, estou falando dos indígenas, à sociedade brasileira. Repito, objetivos da expedição Roncador-Xingu, os principais: mapear melhor o nosso território, principalmente a região amazônica, e integrar a população indígena à sociedade brasileira. Tanto é que os irmãos Vilas Boas vão se tornar grandes defensores dos povos indígenas e de suas terras. Tá certo? Professor, mas e aí? Teve mais alguma coisa na Marcha para o Oeste? Teve. Inclusive, a gente mora nessa coisa. A construção de uma nova capital para o estado de Goiás, a nossa querida cidade de Goiânia, fez parte desse projeto. Todo mundo sabe que Goiânia foi fundada por Pedro Ludovico Teixeira, o maior aliado de Getúlio Vargas aqui em terras goianas. Inclusive, enquanto Getúlio esteve no poder, né, esteve na presidência, Pedro Ludovico esteve no comando de Goiás, durante toda a era Vargas, tá? De 30 a 45, Pedro Ludovico foi governador de Goiás. E construir uma nova capital no nosso estado também tinha como objetivo ajudar a povoar melhor o Centro-Oeste. A construção de Goiânia vai atrair muitos migrantes para cá, pessoal do Norte, do Nordeste. Isso vai ajudar a ocupar a nossa região, que é a região Centro-Oeste. Beleza? Só aprofundando um pouquinho, entrando mais na parte da história de Goiás, a construção de Goiânia ela teve muitos objetivos, não teve? Não foi só esse que eu falei, de ajudar a povoar o Centro-Oeste aí, dentro do projeto da Marcha para o Oeste. Alguém consegue me citar um outro motivo pelo qual a nossa cidade foi erguida? E aí?
Você fala em relação, tipo assim, ter mudado a capital? Isso. Por que Pedro Ludovico Teixeira queria mudar a capital? Porque é Sim, questão de localização. termo Vai, geográfico. Uma de cada vez. Pode falar, pode. pode ir, Júlia. Termos geográficos, professor. Goiás Velho é montanhoso, então não tem como expandir. Agora, Goiânia não, tem como. Né? Ótimo. Para quem fez a viagem do nosso Curta o Planeta, lembra? Nosso festival do Curta, ano passado, vocês estavam no segundo ano, eu participei da viagem, e para quem estava presente lá, eu cheguei a comentar. Gente, Goiás, a cidade de Goiás, a antiga capital, ela fica dentro de um buraco. Ela fica circundada ali por serras, por montanhas. Difícil de se expandir. Então, Pedro Ludovico vai transferir a capital para uma região mais plana, que pudesse, claro, ter expansão geográfica. Muito bem, Júlio. Outro motivo, movimentar a economia, né, gente? Assim como a construção de Brasília, lá no governo JK, que a gente vai estudar em breve, a construção de Goiânia, ela vai movimentar a economia do estado de Goiás, vai gerar empregos. Terceiro, era o símbolo de uma nova era. Goiânia vai ser construída com ares modernísticos, modernos, até futuristas. Tanto é que os prédios públicos serão construídos em estilo Art Deco. Já ouviram falar no estilo Art Deco? A Valéria já comentou com vocês sobre isso? Sim ou não, gente? Vocês sabem o que é Art Deco? Sim. Sim, sim, Neves. O pessoal do Rio de Janeiro está perguntando aí se a cidade de Goiás era a nossa capital. Era. Foi a nossa capital até 1933. Então, gente, também era o objetivo a construção de Goiânia ser o símbolo de uma nova era, uma era de modernidade, de progresso, de desenvolvimento. Tanto é que a cidade foi projetada assim, com áreas futuristas, com estilo Art Deco. Quarto motivo, a nova capital deveria ficar próxima de onde passava a única estrada de ferro que ligava Goiás ao resto do Brasil, no caso ao Sudeste. Era uma estrada de ferro que vinha lá de Minas Gerais. Sabe aquela antiga estação ferroviária que hoje é um patrimônio histórico da nossa cidade, fica lá na Praça do Trabalhador? Lá perto do Araguaia Shopping, onde era o Planeta. Tem uma estação ferroviária lá, amarela, com a locomotiva lá na frente. Alguém já viu isso lá? Lá onde é a Feira Hippie, gente. Vocês já viram aquela estação ferroviária? Sim. Desativada, é claro. Pois é. Ali passava a estrada de ferro, hoje não passa mais, que ligava, né, o nosso estado para o Sudeste. E essa estrada de ferro não chegava na cidade de Goiás. Então, vou repetir os 4 mesmos motivos, hein? Primeiro, que a Júlia muito bem disse, tirar a capital de Goiás, porque é uma cidade que fica dentro de um buraco, circundada por serras. Complicado ali você expandir geograficamente. A capital deveria ficar numa região mais plana. Segundo motivo, movimentar a economia do estado, gerar empregos e tal. Terceiro, Goiânia deveria ser o símbolo de uma nova era para o estado. Uma era de modernidade, de progresso, de desenvolvimento. Tanto é que ela foi projetada com áreas futuristas com estilo Art Deco nos seus prédios públicos. Quarto motivo, aproximar a capital da estrada de ferro, que ligava o nosso estado até o Sudeste. E o quinto motivo principal foi um motivo político. Deixei esse por último porque ele é o principal, tá? Gente, Pedro Ludovico Teixeira queria tirar a capital de um reduto de poder da família Caiado. Os arredores da cidade de Goiás, ali, ó, em torno da cidade, você tinha e ainda tem fazendas da antiga oligarquia dos Caiado. E o Pedro Ludovico Teixeira era inimigo dos Caiado. Ele queria fazer uma nova política. Mas pense, como é que ele iria fazer uma nova política cercado dos velhos políticos, ou da velha política? Então ele vai tirar a capital ali de um reduto de poder da família Caiado, que é a antiga cidade de Goiás. E vai construir a nova capital, Goiânia.
Galera, Goiânia foi projetada para ter 50 mil habitantes. Hoje tem aproximadamente 1,5 milhão. Então, o que foi planejado na nossa capital é basicamente ali o meiozinho, o centro. O resto não teve tanto planejamento assim, infelizmente. Então, foi só uma pitadinha da história de Goiás para vocês, gente. E a construção de Goiânia, como já está escrito no slide, faz parte de um programa de Getúlio Vargas, a Marcha para o Oeste. Teve apoio de Vargas à construção da nova capital do nosso estado. Beleza? O lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia foi em 1933, lá na Praça Cívica. Mas a cidade, o seu batismo cultural já foi em 1937. Tá? A inauguração de Goiânia já foi em 37, justamente no ano que começa o Estado Novo. Beleza? Não, isso é mito, Neves. Isso é mito, não é verdade não. Povão, nosso tempo aqui acabou. Eu termino então Era Vargas na próxima aula. Falta só falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e como que a Era Vargas vai terminar. Falo sobre isso sexta-feira, beleza? Aí a gente termina o conteúdo da prova. Lembrando, na P2 vai cair só Era Vargas. 5 questõezinhas objetivas. Gente, obrigado pela presença, pela participação. Um beijo, abraço, até sexta. Tchau, tchau. Até mais, galera. Valeu.